aproximadamente 245 milhões de anos. No primeiro período da Era Mesozoica, surgiam os animais que intrigam a humanidade até os dias atuais. Pequenos, ágeis e donos de uma astúcia surpreendente, esses seres conquistaram a Terra com seus passos cuidadosos. Com o tempo, evoluíram em diversas formas, de herbívoros pacíficos a predadores ferozes. O apogeu dos dinossauros chegou com o Jurássico e o Cretáceo. Diplodocus, Tyrannosaurus Rex, Velociraptors. Nomes que ressoam como ecos perdidos no tempo. Os mares foram governados pelos imponentes ictiossauros, enquanto os céus eram dos pterossauros. Mas, como todas as eras, a dos dinossauros também encontrou seu fim. Há 65 milhões de anos, um cataclismo colossal, atribuído ao impacto de um asteroide, mudou a face da Terra. A poeira elevada bloqueou a luz do Sol, mergulhando o mundo em um inverno nuclear. O reinado dos dinossauros estava prestes a chegar ao fim. Conforme relembramos o passado fascinante dos dinossauros, narrado com a voz do nosso operador Márcio Gama, entendemos o papel crucial da paleontologia nos dias de hoje. O reinado dos dinossauros e dos antigos animais pode ter chegado ao fim, mas está longe de desaparecer da história. A paleontologia contemporânea não é apenas sobre olhar para trás, mas também sobre entender o nosso presente e moldar o futuro. Ao desvendar os mistérios dos dinossauros, os pesquisadores abrem portas para a compreensão mais profunda da vida na Terra, destacando a interconexão de todas as formas de vida. Neste episódio de estreia da 5ª temporada do Ciência ao Pé do Ouvido, buscaremos entender um pouco do campo de estudo da paleontologia. E a escolha não é à toa. Nessa quinta-feira, 7 de março, é comemorado o Dia da Paleontologia. O nosso convidado é Thiago Marinho, biólogo formado aqui pela UFO e doutor em Geologia. Atualmente, ele é professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, e atua junto ao Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, um centro de referência nacional em paleontologia, com atividades de ensino, pesquisa e extensão. Eu sou Túlio Daniel, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da UFO. E eu sou Leíse Alves, estagiária de jornalismo também na divisão. Foram praticamente 3 meses de pausa desde a última temporada do nosso podcast. Ele que é feito pela equipe de comunicação da UFO, e nós estávamos morrendo de saudade de fazer divulgação científica por aqui, conversar com cientistas, e aposto que você com saudade de nos ouvir. Então, antes de começarmos nosso papo, já dá aquela força pra gente e nos siga na plataforma que você nos ouve. Preparamos uma temporada recheada de temas interessantes, do jeitinho que vocês, ao pé do ouviders, gostam. E Túlio, já que a temporada está só começando, dá tempo de dar aquela sugestão de tema, né? Dá sim, Lelê. Então manda sua sugestão de tema, elogio, crítica e o que mais se sentir à vontade no nosso WhatsApp. O telefone é 34 99948 4655. Eu fico te esperando por lá. Primeiramente, Thiago, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua atuação aí na área de geologia. Eu venho trabalhando aqui no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis de maneira ininterrupta desde 2013, quando eu ingressei na universidade,
Mas desde a época da graduação, na UFO ainda, eu participava de atividades aqui no Museu dos Dinossauros. Hoje o Museu dos Dinossauros ele faz parte desse grande complexo da UFTM, só que até o início dos anos 2000, entre 92 e 2009, o Museu dos Dinossauros ele era da prefeitura e já tinham algumas atividades voltadas para os estudantes universitários. Então eu comecei a minha carreira na paleontologia nessa época, quando eu ainda estava na graduação, e nos momentos de férias, nos momentos que tinha algum intervalo, alguma folga da universidade, eu vim aqui para Uberaba para poder fazer, né, as coisas da paleontologia, e nunca mais parei. Então eu sempre fiz as minhas pesquisas de certa forma voltada com o material daqui ou com o interesse geológico, paleontológico do que existe aqui em Uberaba, e aqui estou. Então foi um momento muito importante para mim, esse início, e é uma alegria muito grande hoje estar nesse complexo, nessa equipe, fazendo tanta coisa legal, que tem uma repercussão que a gente percebe hoje que é global. O mundo inteiro conhece nosso trabalho, e isso é uma coisa que enche de orgulho. Tiago, muito legal quando você comenta, né, de estar sendo reconhecido hoje. Então, quais são, assim, as atividades que vocês desenvolvem aí? Também, se você puder explorar um pouco, né, sobre o que é a paleontologia, para o nosso ouvinte ficar mais situado também. A paleontologia é o estudo dos organismos do passado. Qualquer organismo, tá? Pode ser os dinossauros que estão aqui atrás, mas pode ser também as plantas, as bactérias, os fungos, qualquer organismo que fossilize. Então, a fossilização são os processos que levam o organismo, o resto orgânico, a se preservar no registro geológico. Então, ele deixa de fazer parte da biosfera, né, onde eles viviam, e eles fazem parte, então, da litosfera, das rochas, eles são importantes nas rochas, principalmente. É a forma que nós temos de vislumbrar o que existia no tempo profundo geológico, né? Então, de 4 bilhões de anos atrás até os dias de hoje, a gente consegue ter algum registro por conta disso. E as atividades que a gente realiza aqui, elas iniciam com a pesquisa, que é ir a campo, coletar o material através das escavações, preparar esse material no laboratório, entender o que foi encontrado, descrever o que foi encontrado, produzir esse novo conhecimento. E após a pesquisa, na verdade, o nosso trabalho sobe, que esse material ele pode vir a ser exposto aqui no museu. É uma forma de você retribuir isso, de você dar um retorno para a comunidade, que é quem nos investe, né, através dos impostos. E também a gente tem a parte de ensino, tanto em graduação quanto em pós-graduação, para os alunos da UFTM e também para parcerias que nós temos externas. Então, a gente tem a pesquisa e o ensino muito atrelados, e também as atividades de extensão universitária, que são esses projetos que nós fazemos com a comunidade externa, fora da universidade. Então, pode ser os próprios moradores do bairro de Perópolis, os moradores aqui do centro urbano mesmo de Uberaba, ou se não, atender pessoas de qualquer lugar que venham nos visitar. Então, tem diversas atividades, além das exposições do Museu dos Dinossauros. A gente sempre tem algum tipo de exposição mais interativa, alguma coisa voltada mais para as crianças, né, que são o nosso principal público. E hoje, o Museu dos Dinossauros, ele é o terceiro ponto mais procurado para turismo no estado de Minas Gerais. Que é uma coisa assim, impressionante, né? Que nós não estamos na capital e o nosso museu não fica nem dentro da cidade, ele fica afastado 20 quilômetros da cidade. E saber que é o terceiro ponto mais procurado num estado tão rico em cultura e em história é uma coisa assim que realmente é muito importante para nós e mostra que a equipe da UFTM, a comunidade de Perópolis e todos os envolvidos aqui em Uberaba estamos indo no caminho correto, né? Tiago, quando a gente fez o nosso episódio 39, que a gente abordou a questão dos meteoritos, nosso convidado falou que, diferente dos fósseis, objetos extraterrestres não tem uma legislação. Como que funciona, então, no caso dos fósseis? Realmente tem uma legislação? Se eu encontro um fóssil ali no meu quintal, eu tenho que entregar ele para alguma instituição? Como que funciona esse processo? Sim, os fósseis têm uma legislação, são várias legislações, é até uma questão meio confusa, porque
é disperso, né, em diversas partes dos nossos códigos de legislação, inclusive a própria Constituição Federal, ela trata sobre isso. Então, os fósseis são muito bem protegidos, ainda precisa de alguns tipos de mecanismos para poder melhorar essas leis, mas já tem essas previsões de proteção. Então, desde 1942, quando saiu a primeira lei de proteção do patrimônio fossilífero, entende-se que os fósseis eles são bens da União, ou seja, eles pertencem ao Brasil. Né? E o que significa isso? Significa que se você encontrar qualquer coisa abaixo de 30 centímetros da superfície, então está enterrado abaixo de 30 centímetros, pertence à União. E tem que ter, então, um tipo de controle pelo Estado para que esse material ele seja preservado. Então, se encontrar um fóssil e chamar uma instituição que reconhecidamente já faz parte desse processo de preservação, normalmente um museu, uma universidade que tenha essa área reconhecida pela Agência Nacional de Mineração, e a partir daí os profissionais que trabalham com a paleontologia vão resgatar o material e vão colocar ele em um acervo, e isso é muito importante. Esse acervo tem que estar disponível para que pesquisas sejam feitas. Então, essa é a grande questão da preservação do patrimônio fossilífero. Além de destruir, né, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça, esses materiais eles têm que ficar acessíveis. Então, você não pode guardar na sua casa, porque se você tem um fóssil na sua casa, como é que eu vou saber que tem alguma relevância ou que enfim. Isso daí se perde para a ciência. Então, tem que estar disponível, tem que estar acessível em uma coleção. Então, hoje aqui no Triângulo Mineiro, nós somos uma coleção que tem esse conhecimento, né? A Agência Nacional de Mineração já há muitos anos trabalha bem próximo de nós, e quando tem algum tipo de obra, algum tipo de atividade que porventura encontra em fósseis, aqui é um dos locais de referência para entrega. Então, muitas vezes nos procuram para isso, e algumas vezes, dependendo de onde esses fósseis são encontrados, eu mando para a UFO. Eu sugiro que sejam levados para os campi da UFO, porque eu entendo que esses fósseis, quanto mais perto do local de origem deles, melhor para a comunidade do local. E assim, eu acho que é super importante isso, né? A paleontologia, a gente fala muito que é uma ciência de entrada. Todo mundo tem curiosidade, né? Os dinossauros são animais que marcam por onde eles passam, né? Pelo tamanho, enfim, pelo próprio interesse que tem já em cinema, televisão, enfim. É uma coisa que desperta para outras áreas, mesmo que a criança, os jovens, ela se interesse pelo dinossauro naquele momento, depois não queira mais seguir para essa área, alguma coisa fica, né, cientificamente falando. Então, isso é uma coisa muito legal. Então, eu vejo que quanto mais próximo da comunidade, onde foi encontrado, melhor para aquela comunidade. Em Uberlândia mesmo tem fóssil. São fósseis um pouco mais antigos do que os nossos, não são dinossauros, são árvores. Não é dinossauro? E em Uberlândia, não. Em Uberlândia, vocês sabiam que tinham fósseis em Uberlândia? Não, a gente até deu uma pesquisada assim antes, mas a gente ficou com essa dúvida, né? Por que em Uberaba tem e aqui em Uberlândia não? Então, por conta dos sedimentos que se preservaram, as rochas que preservaram em Uberlândia são diferentes das rochas que preservaram aqui em Uberaba. Então, tão perto, né? Só que, geologicamente, os processos que aconteceram ao longo desses milhões de anos foram que preservaram, né, esses materiais, esses animais aqui em Uberaba e não em Uberlândia. São idades diferentes, são ambientes diferentes, então o contexto acaba sendo outro, né? E, por consequência, o conteúdo fossilífero vai ser diferente. Aí no campo Santa Mônica mesmo, em frente ao prédio da Geografia, já tinha cheio de fósseis de plantas, que são daí de Uberlândia. Um monte de toquinho. Eu não sei se tem mais, para falar a verdade. Eu me formei já vai fazer 20 anos agora, no começo do próximo ano. E eu não sei se o pessoal já catou tudo, mas em frente ao prédio da Geografia era cheio de toquinhos fósseis. E no Museu de Minerais e Rochas, evidentemente, também tem mais um monte de fósseis daí de Uberlândia. Isso é uma coisa que é importante saber que tem por perto, e para saber que tem perto, tem que estar acessível em algum lugar que faça essa divulgação também. Então, por isso que quando chega a identificação de algum fóssil
e eu sei que tem uma coleção que pode proteger esses fósseis mais perto do local de origem, eu mando para lá. Então, quando tem alguma coisa perto de Uberlândia, perto de Ituiutaba, eu falo, não, vai para a UFO, porque a UFO tem condição de armazenar, manter e proporcionar mais pesquisa. Como lembrado pelo Tiago, a UFO tem o Museu de Minerais e Rochas. Ele é vinculado ao Instituto de Geografia e tem exposição permanente de minerais, rochas, fósseis e recursos energéticos, como petróleo e carvão mineral. Além de prover material para ensino e pesquisa na área de geologia, o Museu de Minerais e Rochas recebe visitas da população em geral, interessada em entender como a Terra se formou e vem evoluindo ao longo do tempo geológico. Ele conta com mais de 250 exemplares, que provêm tanto de Uberlândia quanto de outras cidades e, inclusive, de outros países, e está localizado no Campo Santa Mônica. A UFO conta também com alguns laboratórios, como o de paleontologia, vinculado ao Instituto de Biologia, e o Laboratório de Paleontologia Estratigráfica, localizado no campus Monte Carmelo. Eles são espaços de preparação e triagem de fósseis, além de desenvolverem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Que legal. Fico muito feliz, Thiago. E aí, lá no início, quando você começou a responder, né, essa última pergunta, você falou então, né, comunica o órgão, né, mais próximo, por exemplo, aqui em Peirópolis e tal. Então, se, por exemplo, eu estou andando, fazendo uma trilha, encontrei lá um fóssil. Quais são os desafios? Assim, primeiro eu ligo, mas aí é bom não tocar na peça ali de curiosidade. O que você tem que fazer assim de forma que evite algum dano, né, que depois futuramente possa contribuir para essa obra ser entregue ao museu e tal? Primeiro, tem que ter essa percepção, né, de que realmente pode ser um fóssil. Então, saber que você está num terreno que é fossilífero, né, numa unidade de rocha que potencialmente pode encontrar esse material. Sabendo disso, o ideal é que imediatamente ligue, faça contato com uma instituição. Porque quando a gente vai coletar ele, se a gente não sabe o que fazer, o que é, a chance de danificar é muito grande. E isso acontece assim, com muita frequência. Agora, às vezes a gente encontra uma coisa que a gente não sabe se é ou não. Mas, na dúvida, o ideal é comunicar. Porque aí os pesquisadores eles conseguem fazer um levantamento rápido ali, se aquele terreno ele pode ser fossilífero ou não, se aquela unidade de rocha ela é fossilífera ou não, e já consegue dar uma triagem, fazer uma triagem por aí. Porque acontece muito para as pessoas que estão querendo encontrar um fóssil, um fenômeno chamado de pareidolia. Pareidolia é uma coisa que a gente faz desde que a gente é criança, né? Que é você vê um objeto que para nós parece uma coisa, só que na verdade não é. Exemplo, nuvens. Quando a gente olha para uma nuvem, olha, aquela nuvem parece um cachorro, aquela nuvem parece um dragão, coisas assim. E, bom, evidentemente não são, né? É só uma nuvem. E isso acontece demais. Aquela pedrinha parece um dente de um dinossauro. Aí você é só uma pedrinha, né? Aí você pega e guarda. Acontece muito isso. Então, o ideal é entrar em contato, né, com uma instituição que tenha gente que consiga identificar isso, para tentar resgatar e colocar isso acessível para os pesquisadores. E tem alguma diferença mais visível, assim, de algum fóssil que seja mais antigo do que um animal mais recente? Então, eu vi um osso ali, eu acho que é um fóssil, mas na verdade é só um passarinho que morreu. Olha, tem, só que não é uma coisa muito fácil. Tem que ser um olho mais treinado. Acontece bastante isso. Há uns 2 anos, mais ou menos, encontraram na escavação de uma rodovia, né, uma mandíbula de um bicho. O pessoal mandou foto, encontramos isso daqui dentro da rocha, não sei o que e tal. E a hora que eu vi aquilo, isso aí você não estava na rocha, não, você estava num solo. Não, mas era duro, teve que usar uma marreta para ver, mas era um solo compactado, com certeza. Então, como é que você sabe disso? Eu sei que isso é um cachorro. Eles encontraram o focinho de um cachorro. Só que como estava quebrado, estava desarticulado e estava nesse material muito duro, quem encontrou achou que estava na rocha, porque, primeiro, era um terreno fossilífero, era um local onde se esperava encontrar rochas fossilíferas, a cor do solo batia com a cor da rocha. É normal isso, acontece bastante, porque dependendo da fossilização, dependendo da preservação do resto orgânico, às vezes parece que o bicho morreu no mês passado, sabe? Ficou muito bem preservado. Então,
Algumas coisas que me chamam a atenção, né, para isso, primeiro, é se já houve algum tipo de litificação, ou seja, já passou pelo processo de fossilização e aquele resto orgânico já foi mineralizado, já virou rocha. E outra coisa é identificar pelos restos se é um organismo já extinto. Então, se eu encontrar o dente de um dinossauro, eu sei que é um fóssil. Não tenho dúvida nenhuma de que é um fóssil. Agora, se eu encontrar um osso de um tamanduá-bandeira, pode ou não ser fóssil. Aqui no nosso contexto, pode ser um osso de um tamanduá-bandeira que morreu há 100 mil anos atrás, ou pode ser um que morreu na última estação de seca. Então, a gente tem que olhar esses dois parâmetros. É um organismo já extinto, já teve identificação. Como eu falei, não é uma coisa simples, tem que ver muito fóssil para poder entender isso. Normalmente, os fósseis eles não são muito completos, eles são restos fragmentários, é um esqueleto desarticulado, é um pedaço de um osso, é um pedaço de uma planta. Em geral, são coisas assim que também dificultam um pouquinho, né? Então, para entender o que está sendo encontrado, só estudando muito e vendo muito fóssil. Ô, Thiago, mas aí como que funciona, por exemplo, se vocês encontram metade de um dinossauro, vamos falar assim. E aí, hoje, né, a gente sabe que a tecnologia já está mais avançada, a gente, né, já consegue fazer, então, análises, né, mais profundas e tal. E aí, como que fica? No caso, vocês trabalham com impressão 3D para completar esse fóssil para ele ser exposto? Como que é? Se eu encontrar a metade de um dinossauro, eu solto foguete de tanta alegria de encontrar um material tão completo. Porque normalmente a gente encontra um material muito mais incompleto. A gente encontra algumas vértebras, pedaços de um osso, em geral é isso. Quando encontra uma coisa mais completa, para nós facilita muito o trabalho, para poder entender como é que se faz. Você já está pensando lá na exposição. Então, depois da pesquisa, a pesquisa a gente faz com o que tem. É o que encontrou, se dá para pesquisar, a gente vai e faz com o que tem. Agora, para expor, o ideal realmente é que a gente tenha uma forma de comunicar com as pessoas que seja fácil para as pessoas entenderem o que elas estão vendo. Então, realmente, colocar um esqueleto completo, o entendimento ele é muito melhor do que você colocar metade de um esqueleto, como você falou. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode realmente reconstruir isso digitalmente, e hoje, com as tecnologias de impressão 3D que estão bem baratas, a gente consegue realmente imprimir essas partes faltantes. Ou senão, elas podem ser esculpidas também. Manualmente, eles faz réplicas e coloca. Quando vocês veem um esqueleto de um dinossauro, um esqueleto de um animal fóssil em um museu, vocês estão vendo uma réplica. Por quê? Primeiro, uma coisa que a gente tem que entender aqui, deixar bem claro, é que é uma coisa muito rara. Tá? Um fóssil não é uma coisa super comum de ser encontrada, não são todos os indivíduos de uma espécie que se fossilizam, não são todas as espécies que têm algum indivíduo fossilizado. É um acaso, é uma coisa extraordinária mesmo, a preservação por tantos milhões de anos. Então, colocar isso numa armação metálica que pode correr o risco de cair, ou de alguém colocar a mão e estragar, ou se não perder a umidade, começar a esfarelar. Então, isso a gente tem que evitar ao máximo. A gente deixa esse material guardado numa coleção fechada, né, e manutenção de temperatura, de umidade, e o que seja necessário para preservar esse material. E o que é exposto são materiais que são mais resistentes. Resina é uma coisa que a gente usa muito para fazer as réplicas dos fósseis, né, que a gente faz um molde de silicone, depois preenche com resina. E, bom, como a gente está falando aqui, as impressões 3D. As impressões 3D elas facilitam demais esse processo todo, porque tem essa fidelidade muito grande das formas, né, que você consegue fazer com a impressão 3D, e é barato, e você consegue também controlar o peso. Também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O fóssil, ele tem a densidade de uma rocha. Então, se você coloca lá o pescoço de um dinossauro, 5 metros de altura, digamos que a gente tem visitantes passando por lá e acontece um acidente, cai um osso daquele na cabeça de alguém. Então é super perigoso. Agora, uma réplica de resina, não. Uma réplica impressa em 3D, não. São materiais muito mais leves e não vão machucar ninguém também. Né? Na prática mesmo, como que funciona esse processo de identificação? Então, se vocês recebem aí um osso, uma presa de um animal,
qual tipo de pesquisa é feita para poder identificar qual animal que é e como que funciona o processo de datação? A paleontologia ela é uma ciência básica, né? Ela está na base da construção do conhecimento. Então, o que a gente faz é usar outras ciências básicas, né? Outras áreas que são complementares, que dessa forma a gente vai fazer comparações. Então, uma área que a gente usa demais, que é fundamental para a paleontologia, é a chamada anatomia comparada. Então, a anatomia comparada, como o próprio nome sugere, se comparar esqueletos, comparar organismos que sejam comparáveis, evidentemente. Você não vai comparar um jacaré com um jacarandá. Você não tem como correlacionar, mas você vai comparar um jacaré com um crocodilo, por exemplo. Então, com esse conhecimento em mente, né, com essas informações em mente, a gente consegue identificar com que osso que eu estou encontrando, ou que folha que eu estou encontrando, o que eu estou encontrando, e melhorar, então, na identificação. Uma vez você consegue chegar em um grupo mais exclusivo, ou seja, alguma coisa que seja mais próxima do que você encontrou como fóssil, aí começam outras comparações, outras descrições, de modo que a gente vai tentar ver, bom, esse fóssil pertence a uma espécie já conhecida ou não, ou é uma coisa nova. Se for uma espécie já conhecida, você vai descrever ele, vai ver o que dá para tirar de novo lá e colocar publicação científica para que isso seja comunicado para a comunidade. Caso seja novo, aí você tem que fazer uma descrição apontando para as características que levaram você a identificar isso como sendo um novo fóssil, uma nova espécie, enfim, um novo organismo. Então, novamente, fez isso, manda para uma revista científica, isso vai ser publicado, vai ser amplamente divulgado pela comunidade científica, e assim a gente consegue avançar um pouquinho mais. Como eu falei, é uma ciência básica. A gente vai pegar, né, esse conhecimento que depois ele pode ser aplicado para outras áreas. Então, a aplicação, ela depende só da criatividade de quem está usando essa informação, né? Isso é uma coisa muito legal. Para saber a datação de um fóssil, os pesquisadores usam a química. Você já deve ter ouvido falar no carbono 14. Ele é uma partícula radioativa natural do elemento carbono e recebe essa numeração porque apresenta massa atômica 14. O carbono 14 é formado continuamente na atmosfera e é resultado do processo de bombardeio de raios cósmicos. Ele entra no processo de fotossíntese e, por causa disso, todos os seres vivos têm na sua composição geral uma certa porcentagem, ainda que pequena. Aí, quando um ser vivo morre, inicia-se uma diminuição da quantidade de carbono 14 devido à sua desintegração radiativa. A meia-vida desse elemento é de 5.740 anos. Os cientistas se baseiam no cálculo comparativo entre a quantidade habitual encontrada e aquela que foi descoberta no fóssil para determinar a sua idade. Como o exame se baseia na determinação de idade através da quantidade de carbono 14 e ela diminui com o passar do tempo, ele só pode ser usado para datar amostras que tenham idades estimadas em até 50.000 a 70.000 anos. Depois disso, a quantidade é insuficiente para análises. Então, para datar, por exemplo, seres vivos que estiveram na Terra milhões de anos atrás, outros procedimentos são utilizados, como as partículas de argônio ou potássio. Uma curiosidade, né? Assim, os dinossauros, eles realmente foram extintos, né? Existe algum animal que descende deles? Algumas pessoas falam das galinhas, ou o dragão de Komodo, os lagartos, ali os répteis. Eles foram extintos mesmo? Essa é uma questão muito importante que eu sempre tento propagar essa informação para todo mundo que eu possa. Não, os dinossauros não foram extintos. Tá? Naquele grande evento de extinção em massa que aconteceu no final do período Cretáceo, há 66 milhões de anos atrás, todo mundo sabe como é que aconteceu, né? Bateu aquele meteorito lá no Golfo do México, levou a cataclismos globais. De fato, muitos dinossauros foram extintos ali. Os dinossauros de um grupo que a gente fala que são os dinossauros não avianos, eles foram todos extintos. Então sobrou só um grupo muito pequeno de dinossauros que permanece vivo até hoje, que são as aves. Todas as aves são dinossauros. Uma galinha, como você falou, beija-flor, um urubu, uma pomba, tudo é dinossauro. E mesmo as aves, nesse evento de extinção em massa, elas foram duramente afetadas. Não foram todas as aves que permaneceram após o evento de extinção em massa no final do Cretáceo.
foi um grupo bem exclusivo de aves, que é o que leva para as aves modernas atualmente, né? Então, quem sobrou continua evoluindo e a gente tem essa diversidade de aves, que é um dos grupos de vertebrados mais abundantes que a gente tem na Terra. Bom, enfim, a gente tem dinossauro aí para todo lado, né? Isso é uma coisa muito legal. Algumas coisas que a gente pode observar numa ave, para as pessoas entenderem, né, que por que a gente fala isso. Bom, primeiro que tem aquela questão da anatomia comparada que estamos falando com vocês. Então, a gente compara a anatomia de um dinossauro não aviano com de uma ave e a gente já chega a essa conclusão. E são características que às vezes são difíceis para o leigo observar e entender. Só que tem algumas que são fáceis. Por exemplo, pensa no pé de uma galinha, que é mais fácil da gente relacionar. Tem 3 dedos para frente e um dedinho pequeno para trás. Esse é o padrão do pé dos dinossauros não avianos. Principalmente dos dinossauros carnívoros, como o Tyrannosaurus rex, Velociraptor. Todos eles têm esse padrão, 3 dedos para frente e um dedinho para trás. Outra coisa, na ponta do dedo tem uma garra. Uma garra como esses dinossauros não avianos tinham também. E eu acho que talvez a coisa mais interessante que está tão na nossa cara, mas ninguém percebe isso. O pé de uma ave, ele é escamado. Ele é cheio de escama. Ele tem poucas penas quando tem pena. Pensar o pé de uma galinha é escama que tem. Igual também dos dinossauros não avianos. Mas tem várias outras características que são mais difíceis de serem observadas no esqueleto, que também apontam para isso. A forma da bacia, a forma do crânio, a forma do pescoço, algumas estruturas das vértebras, tudo isso nos indica que as aves elas são dinossauros. É um processo assim, de divulgação desse conhecimento que leva algum tempo. Hoje, saber que pena devia estar distribuído desde o ancestral de todos os dinossauros, né? Então, pena não é uma coisa só de ave. Pena, pelo menos, é uma característica de dinossauro. Se não for uma característica mais abrangente para outros grupos já extintos também. Quando a gente pensa em pena, a gente pensa nos animais que têm pena hoje. Então, a gente acaba relacionando, é ave e tal, e quando pensa em dinossauro, infelizmente, a visão que nós temos são dos filmes, dos desenhos, do que já está há muito tempo rolando. Né? Então, por consequência, essa visão que nós temos dos dinossauros é uma visão muito antiga, na verdade. É uma visão de que, quando o pessoal achava que eram uns lagartões enormes, e é isso aí. Mas, bom, dinossauro não é sinônimo de coisa grande. Dinossauro não é sinônimo de coisa velha. Dinossauro também não é sinônimo, muito menos, de um réptil. Então, apesar de ser um grupo de répteis, ele é um grupo de répteis muito específico e com características muito exclusivas deles. Que, bom, as aves também têm todas essas características. Pra gente já encerrando, a gente sabe que Peirópolis aí, você já falou, é uma região de referência, a instituição de vocês aí. Conta pra gente, pros nossos ouvintes, quais que foram as principais descobertas que vocês fizeram aí na região? Sei que algumas espécies até carregam o nome de Uberaba, né? Então como é que funciona isso aí? Eu acho que talvez a coisa mais legal que a gente está percebendo e está trabalhando hoje em dia é que é o sítio paleontológico urbano mais expressivo do Brasil. Porque os fósseis em Uberaba eles não ocorrem só em Peirópolis, que é um bairro rural, 20 quilômetros de distância, né, da cidade, mas debaixo da cidade ocorrem rochas fossilíferas, que são exclusivas de Uberaba, não tem nenhum outro lugar do mundo essas rochas. Quando eu vou fazer alguma escavação aqui que interfere com essas rochas, é comum se encontrar fósseis dentro da cidade. Eu mesmo já participei de várias escavações que saía de casa, andava 5 minutinhos de carro e tinha um fóssil de dinossauro assim, debaixo do hospital, na biblioteca municipal, enfim. Tem fóssil para todo lado aqui mesmo. Então, hoje, né, e eu acho que isso é uma característica que vai perdurar para sempre, na verdade, Uberaba é conhecido como a terra dos dinossauros do Brasil, porque a gente tem várias espécies que foram descritas aqui, muitas mais para serem descritas ainda no futuro, né? Mas eu destaco, por exemplo, o maior dinossauro brasileiro ele é uberabense, é o Uberaba de Ribeirão. É um bicho que podia chegar a pelo menos 27 metros de comprimento. Era um titanossauro, né, desses dinossauros com pescoço longo, cabeça pequena, quadrúpedes herbívoros. É o grupo de dinossauros mais comum que nós temos na América do Sul. E o maior dinossauro brasileiro, então, ele foi encontrado aqui, né, na duplicação da BR-050, que liga Goiânia até Santos.
passando aqui por Uberaba e Uberlândia. Então, olha só, na duplicação da estrada, quando foram cortar as rochas, encontraram lá os ossos desses dinossauros. Mas a gente tem vários outros dinossauros, vários crocodiliformes, que são parentes extintos dos jacarés e dos crocodilos atuais, tartarugas, peixes, enfim, tem uma quantidade muito grande desses organismos. Você pode visitar o Museu de Peirópolis e ver uma réplica do Uberaba Titã, o maior dinossauro do Brasil. A entrada é gratuita e o funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Atualmente, o complexo tem 3 espaços musealizados: um a céu aberto, um na antiga estação ferroviária de Peirópolis e uma amostra no hall da sede. Nelas, a gente pode observar réplicas em esqueleto, reconstruções em vida, cenários, dioramas, além de um acervo bastante representativo de fósseis dos diversos componentes da biota da região. Como Peirópolis é uma área rural, o museu fica num ambiente muito bonito e agradável. Um ótimo passeio para o fim de semana. E vários deles, para a gente entender a evolução desses grupos, desde o passado geológico até os dias de hoje, e os padrões de distribuição geográfica. Então, por que a gente encontra dinossauros em alguns lugares e em outros não? Por que a gente encontra crocodilos em alguns lugares que são parecidos com lugares que são muito distantes? Então, todas essas questões elas acabam sendo relevantes para a gente entender a evolução do nosso planeta. E isso vem para uma outra parte que eu acho que é fundamental e muito relevante nos dias de hoje, que é como o planeta evolui, não só os organismos. Para a gente poder entender, então, por que a gente tem essas mudanças climáticas globais, por exemplo. Isso é uma coisa natural ou não? Bom, e a resposta simples é não, né? E como é que a gente sabe que não? Porque a gente entende esse processo de evolução do nosso planeta, a gente tem uma noção muito boa de como são esses ciclos de mudanças de clima, mudanças geográficas, até desde a movimentação das placas tectônicas, tudo isso a gente consegue ter uma ideia muito boa por causa da paleontologia. Outro dia eu fiz um discurso num evento e eu estava comentando sobre os desafios da paleontologia no estado. E um pouco antes do discurso eu fiquei pensando, né? Eu tenho 2 públicos que são completamente diferentes. Um deles é um público infantil, que normalmente a pergunta que vem, mais comum, né? Qual que é o maior dinossauro? Que é uma resposta muito simples. O maior dinossauro brasileiro é o Uberaba Titã Riberói, com pelo menos 27 metros de comprimento. Agora, o meu outro público, que é um público adulto, universitário, pesquisadores, enfim, as perguntas elas podem ser mais complexas, né? E uma pergunta que nem é tão complexa assim, mas que ela é um pouco difícil de você responder, é o seguinte: por que estudar fósseis? Por que estudar um dinossauro? Por que isso? O conhecimento ele nunca é demais. O conhecimento ele sempre vai formar uma construção que, dependendo de quem vai utilizar isso, vai aproveitar melhor ou pior. Então, hoje, uma coisa que é urgente é a gente entender como é que funcionam essas mudanças climáticas e tentar reverter, porque a gente está, de fato, né, não tem nenhuma dúvida de que essas mudanças climáticas globais elas são afetadas pelo ser humano, porque a escala ela é muito curta. É uma escala que, nos últimos 150 anos, aumentou demais a temperatura global. E 150 anos é nada para o tempo geológico. O tempo geológico, a Terra ela tem 4,6 bilhões de anos. Então, é até difícil, né, de pensar o que é 1 bilhão de anos. A gente mal tem capacidade de entender o que são 10 mil anos, né? O que aconteceu 10 mil anos atrás? 1 milhão de anos atrás. Então, essa percepção é complicada. Esse problema, né, na verdade, tem muito uma relação com o que é ensinado no ensino básico. A gente não tem geociências muito bem exploradas no ensino básico. Geociência que a gente tem no ensino básico, essencialmente, é geografia, que é importante, é relevante, só que não é tudo das geociências. Então, geologia, a gente tem muito pouco no nosso ensino básico. A gente tem 1 ou 2 aulas na disciplina de ciências, da educação infantil, fundamental 1. Depois tem 1 ou 2 aulas na geografia e é isso. É complicado, né, de entender de tempo, tal, de como é que formam os continentes, como é que se formam as rochas, e ter uma escala. E esse problema da escala, ele é bem problemático. Então, por isso que a gente tem que estudar, a gente tem que entender e
tentar aplicar isso de alguma forma. Eu estava reparando aí o seu quadro de fundo, eu tenho um primo, vou até perguntar depois o que virou esse gosto dele, mas assim, eu lembro de quando a gente era criança, ele tinha coleções daqueles dinossaurinhos, né? Ele comprava todas aquelas revistas, a gente comprava Capricho, aí ele era Jurassic Park, eu não lembro o nome da revista, mas enfim, ele assistia todos os filmes, ele gostava muito. E aí eu achei muito interessante essa nossa conversa e pensar, né? Porque eu lembro que eu ficava zoando ele, no sentido, dinossauro não existiu, não, isso aí é invenção mesmo, como as coisas são, né? Então, só reforçando mesmo que é muito importante a gente estudar e aprofundar e disseminar, então, esses conhecimentos, né, acerca de seres tão curiosos. É a história do planeta, eles contam coisas super interessantes de como eles viveram, como eles morreram, né, e que contexto que isso tudo aconteceu. Então a gente tem que pegar esses ensinamentos deles e tentar levar para frente. Eu também sou cheio de bonequinho de dinossauro, também quando era criança era só o que eu queria. Eu tive muita sorte de conseguir chegar nessa profissão dos sonhos, né, de criança. Sim, verdade. Só para contextualizar nossos ouvintes, é que a nossa gravação está sendo feita remota. O Thiago tá da casa dele, né, que ele tá de Uberaba, a gente tá aqui em Uberlândia, e no fundo ele tem um quadro ali com alguns dinossauros. Eu também tinha a minha coleção de dinossauro quando eu era menor. Thiago, muito obrigado pela sua participação, então. Não, obrigado a vocês, estou à disposição. Quando vocês quiserem conversar mais, só chamar. Prazerão, Thiago, tudo de bom. Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que acharam do episódio e se já haviam pensado nessa questão da paleontologia. A gente lê tudo. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopédoouvidopod e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. Os arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 99948 4655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A supervisão do roteiro e inserções são por conta da jornalista Ellen Borges, que também é editora de conteúdo do podcast. A apresentação, produção e a entrevista deste episódio foram feitas por mim, Leíse Alves, estagiária de jornalismo na Divisão de Divulgação Científica da UFO, e pelo Túlio Daniel, jornalista também na divisão. A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está comigo, Túlio, que sou editor de ciência das redes sociais da UFO e editor de produção do podcast. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis e Márcio Gama. A narração do começo do episódio, edição, montagem e finalização também são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais. Ciência ao Pé do Ouvido.